Flamengo escalado com mudanças contra o Botafogo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Mengão tem semana decisiva após 10 dias de descanso. Contra o Botafogo, amanhã, Felipe Luiz deve promover algumas alterações na equipe titular, visando os jogos contra o Palmeiras e Racing pela Libertadores. Saul, que sentiu dores na partida contra o Bahia, é um dos que serão poupados. Para o seu lugar, Pulgar, que se recuperou de uma cirurgia, é o mais cotado para assumir a posição. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Bom, a data FIFA termina hoje e amanhã já tem clássico pelo Brasileirão, Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. A gente vai falar agora com o Fábio Jupa para saber mais informações sobre o Fla. Oi, Jupa, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo se representa daqui a pouquinho aqui no Ninho do Urubu para o último treino antes dessa partida de amanhã contra o Botafogo. O Flamengo vai treinar e o Felipe Luiz sabe que tem reforços e possíveis desfalques para essa partida. Entre os reforços, o zagueiro Léo Pereira e o lateral Alexandro, que cumpriram suspensão contra o Bahia e estão de volta. Outro provável reforço é o Pulgar, volante. Está recuperado de 3 meses de uma cirurgia no pé direito e deve ser relacionado. Entre os possíveis desfalques, 3 jogadores de meio campo, o Saul, que é titular, o Alan e o De La Cruz. Esses jogadores ainda estão com problemas físicos e devem ser preservados para o jogo de domingo contra o Palmeiras no Maracanã. Existe uma expectativa em relação à formação ofensiva. O Carrascal, que começou os últimos 3 jogos como titular, é favorito na disputa contra o Plata e o Luiz Araújo para começar jogando do lado direito. E uma expectativa também pelo aproveitamento do Pedro, que dos últimos 3 jogos começou 2 no banco e só jogou 15 minutos contra o Bahia. Daqui a pouquinho o Felipe Luiz resolve todos esses problemas. Débora, um abraço pra você. Ganhar ou perder faz parte. Nem sempre você vai ganhar todos os jogos. Agora, o Flamengo tem a obrigação, repito, o Flamengo tem a obrigação de apresentar um bom futebol. Toma! Depois de 5 partidas, caindo de rendimento, ganhando apenas uma e jogando mal, Felipe Luiz teve 10 dias para se preparar, o elenco todo à disposição, não tem mais desculpa para o Flamengo desempenhar mal. Então, pelo menos, tem que fazer um bom jogo. Se vai ganhar ou perder, é uma outra história. Resumindo, o Flamengo tem a obrigação de ganhar no tapetinho. Aí Segundo é ele que tá falando. Segundo ele. Aí é ele que tá falando. Porque assim, eu queria saber se amanhã vai lá, joga bem e perde. Qual vai ser o discurso? Qual vai ser o discurso de Vene Casagrande? E o Palmeiras ganha. Peraí, que o Alex tá nervoso com isso Eu aqui. primeiro tenho que esperar. Toma, Eu primeiro Alex. tenho que esperar o Fala. jogo, pra depois eu comentar o jogo, entendeu? Um pré-jogo, o meu discurso é esse. Entendi. Ao menos tem que apresentar um bom futebol. Jogou muito. 1 a Pra 0 caramba, Botafogo. 3-2 Fogão. Aí depende do resultado do Palmeiras. Ah, entendi. Se o Palmeiras ganhar 1-0, bem sequinho. Sim, não é Não, entre campo. aqui é se. Não, Aqui a não. gente ganha pra falar se. É projetar. Aqui a gente é Tem pago que pra falar se. projetar. Se você não tivesse começado o Réveillon em abril, no meu caso, né? É. Se você não sei o quê, Se Réveillon em você maio. não tivesse pegado o Vasco na Copa do Brasil. Isso. Não, se acontece esse cenário aí, entendeu? domingo, Agora, o Flamengo e Palmeiras, aí é vida ou morte pro Fly, entendeu? E o Felipe Luiz, Vene? Pra mim não tem que cair, independentemente Isso. do que acontecer. Por isso que eu gosto. Inclusive, eu acho que tem que renovar, independentemente se ganhar Libertadores ou Brasileiro. Pra mim é um bom treinador. Vamos ver se o Flamengo vai ouvir isso aí, né? Não, eu vou ser sincero. Depois que seguraram o José Boto, pô, depois de tudo que aconteceu, Mas pô, Vene, não vai se cair. sai sem título esse ano, não vai com cair. todo respeito ao Carioca e à Supercopa, é... Flamengo, tu acredita? Pressão. Pô, muro pichado. Olha aí, ó. O técnico... Porta do ninho do O urubu. Twitter bombando. Flá TT explodindo. Ó, o técnico Felipe Luiz pode não contar com Saul, De La Cruz e Alan. O Saul sentiu dores no tornozelo antes do jogo contra o Bahia e vem desde então se recuperando. Não há lesão, mas vem sendo tratado com cautela. No caso, o De La Cruz
Tem as questões com o joelho, cuidado com o gramado sintético do Newton Santos. E é um jogador que sempre entra nesse modo, né, de controle de minutagem. E o Alan vem sendo acompanhado por conta de uma fascite plantar. O pulgar, como a gente disse ontem aqui no programa, ele pode ser relacionado. Vene Casagrande, você tinha tudo... Vamos lá. O cenário hoje é o seguinte, aí depende do Felipe Luiz para ele tomar a decisão. O Felipe Luiz, ele prefere fazer o quê? Ter pulgar nesse jogo e, teoricamente, a chance de perder o pulgar por conta de cartão para o jogo contra o Palmeiras, ou colocar esses jogadores aí que, entre aspas, sentem demais a grama sintética e correr o risco de perdê-los contra o Palmeiras. Então é uma escolha que o Felipe Luiz vai ter que fazer. Entende o que eu tô falando? Qual o jogo é mais importante? Contra o Botafogo ou contra o Palmeiras? O próximo, sempre. Pra mim, o jogo mais importante é contra o Palmeiras. Se for fazer essa escolha, o jogo mais importante é contra o Palmeiras. Querendo ou não, é a final do Campeonato Brasileiro, vai estar todo mundo Mas de olho. eu já falei, ela não será a final... Caso perca e o Flamengo, o que o Palmeiras ganhe. Não. Vai ser final, vai ser tipo assim, nesse momento pro Flamengo, a gota d'água. O próximo jogo, no caso, é o mais... Tirando do Racing. Se eu sou o Felipe Luiz e eu tenho esse elenco à disposição para fazer essas escolhas, eu iria priorizar o jogo contra o Palmeiras. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Até porque o Palmeiras hoje é um time muito mais forte que o Botafogo. O Palmeiras hoje é um time muito mais pronto que o Botafogo. O jogo contra o Palmeiras vai ser extremamente mais difícil que esse jogo contra o Botafogo, embora seja grama sintética. Então, se você só tá colocando a grama sintética na dificuldade com o Botafogo? Não, é jogo difícil, é um clássico regional. O Botafogo não é um time de qualquer um. É um time que pode não estar organizado agora. Se o Saul não se sente à vontade numa grama sintética. Um poderio bom ali de jogadores. O De La Cruz, isso aí, inclusive, é um fato. O De La Cruz, desde quando chegou ao futebol brasileiro, jogou 10 minutos em grama sintética. Aonde foi? Foi lá? Foi do Palmeiras. Do Atlético Paranaense não jogou, do Botafogo também não jogou. Então são 10 minutos numa grama sintética. Supondo que o De La Cruz não quer ir para esse jogo, e ele tem esse direito. O Saul também é um jogador que precisa ser observado de perto, por conta de problemas no tornozelo. E aí você vai arriscar e colocar esses jogadores nessa grama, sendo que você tem pulgar à disposição? Gente, estamos falando de pulgar. É um jogador nível Barcelona, segundo o Felipe Luiz. Então, se o elenco do Flamengo dá essa possibilidade do Felipe Luiz rodar e manter o mesmo nível nos dois jogos, eu não vejo motivos para ele não fazer isso. Não, eu não tô nem falando da questão de rodar, tá? Eu não tô falando, mas eu acho que as escolhas, elas também têm que ser pensadas. O jogo do Flamengo, o mais importante no momento dessa fase da competição pro Flamengo é o próximo. Mas, Fernandinha, beleza. Podia ser. Beleza. Mas você Cruzeiro, concorda comigo que ele não escalando o Saul, escalando o Pulgar, ele mantém o nível? Não, eu não Então discordo, é isso. Então eu acho que o torcedor precisa entender que se ele fizer essa escolha, na minha visão é a melhor escolha possível. Mas quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer? Ele que está lá no dia a dia, ele sabe como é esse jogador. Você acha que ele vai por aí? Eu acho que ele vai por aí. Porque ele sabe que o jogo contra o Palmeiras é um jogo muito mais difícil. Analisando, e eu acho que ele precisa ter as melhores peças para o jogo contra o Palmeiras. Embora, eu repito aqui, o Pulgar, se ele for escalado como titular contra o Botafogo, ele vai manter o mesmo nível dos demais. O único que não mantém o nível é o Alan. Mas o Alan hoje é quinta opção no time do Flamengo. Me fala qual elenco tem um Alan, que seria titular em vários grandes clubes da Série A, seria quinta opção. Só no Flamengo mesmo. Bota a tela aqui de vida com Pedrosa, por favor. Só um instantinho, Venê. O que eu tenho a ver com isso? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu tava tão legal, Deixa cara. eu falar. Eu vendo eles brigarem. Você não tá achando que ele tá me botando pra nada, não? O negócio é o seguinte, gente. Você tá... Só um minutinho, Venê. Eu sou pago pra falar a verdade. E eu sinto uma certa soberba. Não é? Zero soberba. Eu tô falando aqui desde ontem. Ele tá me botando pra nada. É o gramado sintético, é o Palmeiras. A maior dificuldade é o gramado. A maior dificuldade é o gramado. É o Palmeiras. Eu, por mim, no próximo jogo, boto o sub-20. Percebi. Não sei o quê. Você falou aí que é pago pra falar a verdade? A verdade hoje, o que é mais difícil? Não é essa a pergunta. O Palmeiras, da forma que vem jogando com jogadores de altíssimo lá ou nível... aqui? Aqui no Maracanã. Independentemente, tá? Lá ou aqui é muito difícil anyway. Pode ser na China. Ou encarar o Botafogo, embora seja no Newton Santos, cheio de desfalque.
O que é mais difícil? Cheio de desfalque? Ué, não vai estar cheio de desfalque? Ela tá aí a data FIFA inteira falando dos desfalques, pô. Tô melhorando, que eu tô tomando remédio. Aqui, ó. Mas tá na UTI ainda. É mais difícil encarar o Botafogo. Peraí, Pedrosa. Nem você acredita nisso. Nem a Fernanda Maia acredita nisso. Eu acredito e eu vou cortar esse programa todinho e vou mandar pro meu vestiário. Que eu não vou mandar. Eu tô falando que é Eu mais vou mandar. Ô, Igor, por favor, eu tô pedindo de verdade. Corta aí que eu vou mandar o VAR. Acho que vocês não têm noção que o Palmeiras vem jogando, não, né? Não, eu não O tô Palmeiras falando do hoje é o Palmeiras. melhor time do futebol brasileiro, mas Eu sem não sombra de tô dúvida. falando do Palmeiras, que aliás é o líder da competição. Eu não tô falando do Palmeiras. Eu tô falando do Botafogo e Flamengo. Você tá ignorando esse confronto. Não tô ignorando. Você tá só projetando Tá o ignorando. próximo. Zero Projetando ignorando. o próximo. E ele botou aqui, ó, nas minhas contas, mais 3. Exatamente. Isso não. Quando a tela tava dividida. Tu tá mentindo? Não. Toma! Tá? Tu. Olha! Ai, gente, que ódio! Ai, Santi Rodrigues. Falando. Quer a fórmula? Quer a fórmula pra ganhar dele? Beleza. Alô, Diniz, manda a fórmula. Olha aí. No meu fogão, o Marçal ficou de fora nos últimos 2 jogos por questão de dores na coxa. Voltou a treinar nessa data FIFA e pode ser o reforço na lateral esquerda do Glorioso. Outra opção pro Ancelotinho é o Cuiabano. A tendência é que o Alex Telles siga de fora para continuar tratando o joelho esquerdo. O último treino do Botafogo antes do Clássico é hoje à tarde. Escala o Botafogo aí, Fernanda Maia, que agora eu vou decretar. Agora eu vou falar. Escala. Léo Link, meu camisa 24, que é o meu número da sorte. Mateu Ponte. Só não pode ser avenida, ponte tranquilo. Não, mas meu menino, já viu ele me imitando? Entender a torcida do Fogão? Vou te mostrar. Mateu Ponte, Agora eu quero ver. Barbosa, David e Ricardo. Tá. Bom. Cuiabano. Ou Gabriel e Barbosa. Aí vocês podem escolher. Tô bem servida. Tá bom. Cuiabano ali pelo lado Bom, esquerdo. Cuiabano bom. Ó, isso aqui, ó. Vem. Newton tá fora, né? Tá suspeito. Alan, E Marlon Freitas. Bom. Alan, que gosta de jogar contra o rubro-negro. Raízes Cruz Maltinas, né? Vem Savalizo, Santi Rodrigues, Arthur Cabral. Falta um. Arthur. É mais Felipe difícil enfrentar o Palmeiras. Ridículo. Você tava querendo que eu falasse pra falar isso? Pô, Pedro, mas isso nem precisava escalar. Bota aí o negócio de Dito Fortaleza. isso, o Clássico ele traz outra parada pro jogo. Claro. Eu tô falando sério. Assim, eu acho que o Clássico ele traz outros conceitos pro jogo que vão além da análise campo e bola fria. Quem hoje no Rio de Janeiro, o Fluminense também, consegue ganhar o Flamengo, você olhar o retrospecto e é bem equilibrado. Botafogo e Fluminense. Então Só estamos que falando que o isso Botafogo não é um time tecnicamente que você rasga e joga no Não, lixo. mas Além disso, você ainda tem, que eu falo aqui quando vai encontrar o Vasco, Mas eu não falei é um isso não, clássico tá? regional. Mas eu não falei isso não. Não, não tô falando que você falou. Tá. Eu tô falando. Eu só defendi eu a acho tese de que se for pra priorizar um jogo mais difícil entre Botafogo Não, e mas Palmeiras isso na aí semana, não era o- pra mim é o Palmeiras. Isso aí é fato. Isso é fato. Mas eu tô falando uma outra tese, que é... Não, o discurso tá sendo muito ignorando o jogo do Botafogo. Não. Mirando o jogo contra o Palmeiras. não. O discurso Só que não é esse. se perder O contra o discurso no Botafogo, o Flamengo troço é- faz assim, ó. O discurso no Flamengo é: temos elenco pra fazer isso. E se temos elenco pra fazer isso, nós vamos fazer Tem isso. que E não fazer. é só Botafogo e Palmeiras. Botafogo, Racing. Palmeiras, Racing, Fortaleza, Racing. Ah, o Flamengo- São 5 jogos bem importantes pro O Flamengo. Flamengo poupou contra o Vasco. O Flamengo É botou isso, o time pô. misto. Vamos ver aqui. Só pra finalizar, eu acho que é o seguinte. Cara, tá cedo ainda, cara. Tá cedo ainda. O Flamengo tem que encarar o campeonato como se fosse mais uma rodada mesmo, e não como se fosse vida ou morte.
Eu acho que essa questão de vida ou morte talvez possa ser ruim até para os jogadores. Mas na minha vez no ano passado, Não, tá eu tava cedo. na 13ª Mas olha só, rodada, você- era vida ou morte. você sabia. Aí agora não, tá cedo. São É 36 vida ou pontos de morte. disputa. Na minha É isso vez, que eu tô Alex, falando. era vida ou morte. Olha só, você sabia que teve um momento da temporada ali que o Botafogo estava na reta final e que ficou 1 ponto, 2 pontos, e aí depois o Botafogo na reta final conseguiu abrir a distância? Você sabia que naquele ano que aconteceu a tragédia pra você, o Botafogo chegou a fazer 11 pontos de diferença e ele terminou com 6 atrás do líder? Eu sabia disso tudo. E isso tudo foi nesse momento agora. Eu sei. Nessa altura do campeonato. Eu sei. Então assim... Mas na por minha causa de vez, 2, era 3 vida ou pontos- morte. Não, mas, ô Pedro, sabe... Botafogo e Fortaleza. É final. Aí ganhou, mas não, seria final só se fosse o contrário. Botafogo Não, mas e sabe por que Palmeiras. o Botafogo- Sabe o que Final. valoriza Ganhou o essa Botafogo. semana? Não, mas só Eu seria acho que o final que se fosse valoriza pro essa Palmeiras semana é o ganhando. seguinte. Por exemplo, se acontece esse cenário que vocês trouxeram anteriormente, o Flamengo perde pro Botafogo e o Palmeiras ganha do Red Bull Bragantino, a diferença fica muito grande. E o momento que o Palmeiras vive, a forma como eles vêm jogando, fica ainda mais difícil se o Palmeiras ganhar do Flamengo no final de semana. Mas daqui a 2 Aí semanas abre- pode ser outra coisa, velho. Não, eu futebol é muito concordo, grande. pode. Mas pela Gente, o forma que o Brasileirão é Palmeiras vem muito- jogando, entende? Daqui a 2 semanas pode mudar tudo. É. isso Mas que eu tô falando. Ficar encarando. Esse é o meu discurso, tá? Esse. Mas como na minha vez eu Na joguei tua mais vez, 10 finais, Fernanda, então agora é vida ou morte Você pra ele tinha também. outro contexto em cima Na minha de vez você. é sempre outro contexto. Porque em 23 eles fizeram Cara, certo. era diferente, Toma né, aqui, gente? Palmeiras, ó, o título. Ó. Não, era diferente, Fernandinho. Toma aqui o título, Palmeiras, ó. Aí, ó, o Botafogo fez isso aqui, ó. Era diferente, Fernandinho. Mas em 24, aí por isso eu vou ficar. Quem tinha que se Agora provar? é final, Quem tinha 10ª que se provar em rodada. 2024? O Botafogo foi lá e se provou. É isso aí. O Botafogo se provou. Minha cabeça, minhas regras. Se na minha vez era vida ou morte, na vez dele vai ser também. Palpite do jogo. Inclusive, eu tava vendo a tabela, a vida do Palmeiras é mais fácil. Entende? Ainda tem esse Eles não ponto aí. conseguem sair desse assunto. Começou já, cara. A vida deles é mais fácil, Pedro. Pega o Bota... Vasco. Você quer primeiro o quê? Os argumentos ou a opinião logo Não, de só cara? opinião, o argumento vamos com o tempo. A minha opinião, Arrascaeta, maior é diferente de melhor, tá? Tá. Arrascaeta é o maior estrangeiro do futebol brasileiro. Concorda ou discorda? E eu vou trazer fatos. Fala aí se você Não, concorda. é difícil, eu vou cara. fazer você mudar de ideia. É difícil. Eu acho que mais vencedor do que ele nunca existiu mesmo. Então ele tá falando maior, né? Maior, não e o- melhor. E o maior é o mais vencedor pra mim. Sim, é claro, Essas é. coisas, É elas isso. E estão... aí, você concorda? Eu acho que eu concordo. Quem que poderia chegar pertinho ali? Cara, você tem D'Alessandro. Alessandro no Inter, é um que... O Conca jogou muito por aqui. Verdade, o O Conca. Rincon, na década de 90, É jogou muito verdade. no Corinthians. O Petkovic jogou muito no futebol brasileiro. O Honda. O Honda. Então deixa... O que é, garoto? Eu sigo. Então deixa eu trazer aqui meus argumentos, porque vai ter gente em casa que vai discordar de mim e tá tudo bem. Vai, e vamos tá lá. tudo bem. Mas não tá tudo bem não, quero vocês brigando. Negócio de tudo bem Eu não. achei que o Pedro fosse discordar. Eu não vou discordar, não. Vai. Mas olha só, o Arrascaeta, eu fiz até esse post nas minhas redes sociais. Ele está há 10 anos no futebol brasileiro, rendendo em altíssimo nível. O Arrascaeta chegou ao Cruzeiro em 2015, jogando muita bola, inclusive foi campeão da Copa do Brasil, sendo protagonista em cima do próprio Flamengo. E nesses 10 anos ele conquistou 2 Libertadores, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 3 Supercopas do Brasil, 5 Cariocas e 1 Campeonato Mineiro. E sendo protagonista praticamente em todos. E ele continua rendendo em alto nível durante esses 10 anos. E tem outro ponto que precisa ser mencionado que não é para qualquer jogador. Ele veste a camisa 10 do Flamengo. E pós-Zico, arrisco a dizer que ele é o melhor camisa 10 Eita, aí eu já não tenho, não Flamengo? tenho propriedade. do Flamengo. Pós-Zico, Vamos melhor. lá, vamos lá. Melhor porque o Adriano jogava com a 10. Mas assim, é porque eu sou muito O suspeito. Pet jogava com a 10. E assim, vou até O Ronaldinho falar algo jogou aqui com a 10. pessoal. Caramba, aí você mexeu com o bruxo? Não, mas aí olha não só, fala o que vem comigo. performando, Pedrosa. Não, mas olha só. Vamos lá, qual foi sua frase? Melhor. Eu Falou falei melhor? Maior, então. Maior? Maior, Maior. aí estamos Olha juntos. só, Maior. o Ronaldinho Gaúcho. Não, melhor pode não, ter o Ronaldinho zero. Gaúcho. Deixa E eu outra, falar, o Ronaldinho ele Gaúcho. pode ter 0 títulos, mas ele vai ser maior, melhor. Mas eu sou um cara tá? que mais defendo o Ronaldinho Gaúcho. Eu Gente, também. o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, ele Jogou jogou bem. muita bola. Ele é- porque ele não conquistou, ele jogou ele é muita muito, bola. velho. Ele jogou muito Muito futebol. grandioso. Muito. Ele é fácil, top 3 dos maiorais que eu vi. Mesmo no Rio de Janeiro. Mesmo Mesmo É no Rio difícil, de Janeiro.
Negro. Não, e fazendo Olha, o que ele fez, porque eu sou fã assim, número a um galera do que Gaúcho. participa de podcast conta cada história dele, as festas na casa do Ronaldinho Gaúcho. Ué, durava- É que Ali não nunca- tinha ali iOS nunca vai na ter igual época. não, velho. Não. esquece. Ali nunca mais. Nunca vai ter igual. Para e assiste Egídio durante 1 hora, o lateral esquerdo. Não. Ele fez parceria com o Igual Ronaldinho ao Gaúcho. Gaúcho, Esquece. jogaram a forma Mas vamos voltar Ele aqui é- pro maior estrangeiro Vamos do lá. futebol brasileiro. Eu acho que é mesmo. Eu achei Ai, que droga! Não tem. Porque não é assim, porra, Nenê, não tem. é o não tem. Teves. Não, vamos brigar, Não é. vamos brigar, gente. O vamos Cano, brigar. o Cano poderia ser colocado porque o Cano é campeão de Libertadores. É. E é ídolo do Fluminense, mas eu não A acho que o questão, Cano seja maior que o Pedrosa, é Arrascaeta. quando eu falo isso, é porque as pessoas esquecem o que ele jogou no Cruzeiro também. Aham. E jogou ele vem muito. performando durante 10 anos em altíssimo nível, gente. Não é pouco Eu acho futebol, que não. não tem nada de absurdo. Qual é a renovação aí, garoto? Que tá escrito aqui, renovação de Arrascaeta. E tu tá aí, parece que você tá no... vote no Arrascaeta. Mas renovação do Arrascaeta. Inclusive, é mais uma ótima notícia de um grande ídolo. Pra mim, é o meu maior ídolo. É o no seu Flamengo. maior, Venê? Que eu vi jogar, é o meu maior ídolo. Eu posso montar aqui a lista de top 5 dos meus ídolos, tá? Mas pra mim, esse aí, esquece, é indiscutível. Mas vamos lá, renovação de Arrascaeta. O contrato dele atual vai até dezembro de 2026. Ele e o Flamengo acertaram o seguinte, mais 2 anos de contrato, indo até dezembro de 2028, com a possibilidade de estender por mais 1. Ou seja, ele pode ficar no Flamengo até 2029, completando 10 anos de clube. Algo que seria absurdo. E a gente está falando de um jogador que tem 31 anos atualmente. E o Arrascaeta não é o perfil de atleta que provavelmente vai jogar até os 40. Não vejo isso, porque fisicamente falando não é uma grande virtude dele. Então acho que o Arrascaeta tem grande chance sim de se aposentar com a camisa do Flamengo. Algo que eu achava pouco provável, que ele já falou que gostaria de vestir a camisa do Peñarol, mas eu acho que a identificação dele com o Flamengo é tão grande, que eu não vejo mais o Arrascaeta como uruguai. Para mim ele já é carioca e eu vejo tudo mesmo para ele se aposentar com a camisa do Flamengo, espero que conquistando muitos títulos. Inclusive, é o quê? O bolo de quê? De coco? Ainda tem Um bolo. excelente O cara bolo. ainda faz bolo, gente. Aí ele Esquece, virou pô. o maior estrangeiro da história. Porque assim, o bolo dele é sacanagem. Aonde é que é a loja, gente? É Eu quero na ir. Barra. Eu comi na casa do meu outro chefinho, do nosso ex-companheiro daqui. Ele é amigo do Arrascaeta, porque eles moram no mesmo condomínio. Casimiro? É, pô. E aí eu fui lá, depois do churrasco lá da Copa Casimiro, Miguel, manda pra E tava gente. lá. Eu quero comer esse bolo. Meu bolo preferido é sabor coco, Venê. Tava lá, porque assim, Fernanda, Ai, eu vou amo te bolo falar. de coco. O É SBT muito podia fazer a molhado ou médio matéria lá, molhado? pô. É assim, é perfeito. Eu amo bolo de É coco, eu amo. perfeito, é. Meu top 3, você queria falar o top 5... Você queria falar o top 5 de ídolos? Eu queria falar de bolo. negócio. Top 1, coco. Top 2, morango. Cara, qualquer coisa com morango. Flamengo atravessa um momento decisivo da temporada. E a ausência de Pedro evidencia fragilidades no setor ofensivo que agora clamam por respostas estratégicas. As próximas semanas foram marcadas internamente como as mais importantes do ano. O clube encara o clássico com o Botafogo na quarta-feira, seguido pelo duelo com o Palmeiras no domingo pelo Campeonato Brasileiro, e logo depois se concentra nas semifinais da Libertadores contra o Racing, em confrontos marcados para os dias 22 e 29, partidas cruciais para definir o rumo de 2025. Durante a parada da data FIFA, Felipe Luiz usou o tempo para tentar reorganizar esse setor que vinha em queda de rendimento. Quando se observa o desempenho recente do ataque rubro-negro, percebe-se um declínio claro e preocupante. Embora o Flamengo já tenha marcado 108 gols no ano, nos últimos 5 jogos o time levou mais do que fez. Nesse recorte, foram apenas 3 gols marcados, contra 4 sofridos. O retrospecto mostra apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Um padrão que denuncia desequilíbrio e crise pontual no momento mais exigente da temporada. Antes desse período de oscilação, o Flamengo vinha embalado, até o empate com o Vasco. O time havia vencido 8 de 9 partidas, com apenas um empate contra o Grêmio. Mas agora, quando as exigências aumentam, aparece a fragilidade de quem depende muito mais de inspiração e talento individual do que de consistência coletiva. A insegurança ofensiva fica ainda mais clara quando se observa que Felipe Luiz adotou diferentes formações no ataque. Nos últimos 11 jogos, apenas em 4 ele manteve a trinca ofensiva Plata, Pedro e Samuel Lino, o que revela que há dúvidas. Dos 3 nomes,
Apenas Plata é quem tem presença constante. Participou de 10 das 11 partidas. Pedro, embora costume figurar no hall de opções ofensivas, ainda não consolidou seu posto de titular incontestável. Ele divide espaço com Bruno Henrique e até com Plata, que já atuaram improvisados como centroavantes em momentos de apuro, como nos confrontos com Cruzeiro e Corinthians. Em São Paulo, por exemplo, Pedro sequer entrou em campo. É significativo que, nas últimas 5 rodadas, o Flamengo venceu somente uma vez e ficou em branco ofensivamente em 3 delas. Coincidência ou não, Pedro foi reserva em 3 desses jogos. Nas 2 partidas que iniciou como titular, foi substituído cedo. Foi sacado aos 15 minutos do primeiro tempo contra o Bahia, após a expulsão de Danilo alterar o panorama. E saiu aos 10 minutos da segunda etapa contra o Estudiantes, na Argentina. Nessa sequência negativa, surge um contraste com a fase anterior. Nas 6 partidas imediatamente anteriores, Pedro foi titular em 5. Quando começou jogando no banco, como no confronto com o Internacional pela Libertadores, entrou nos minutos finais e deixou sua marca. Nesse instante de forma, foram 7 gols e 2 assistências, em um ciclo que rendia 5 vitórias e um empate para o time. A diferença entre uma fase e outra salta aos olhos. Após o empate com o Cruzeiro, no qual atuou apenas por 8 minutos, Felipe Luiz foi questionado sobre a decisão de jogar sem um centroavante de ofício. O treinador respondeu que suas escolhas obedecem ao plano de jogo e às características do adversário, mais do que a números ou nomes. Segundo ele, idade, estatísticas e fama são secundárias comparadas ao que a equipe precisa em cada confronto. Ele admitiu que pode errar, mas que sempre age com convicção, seguindo aquilo que acredita ser o caminho para vencer. Em julho, vale recordar, Felipe Luiz já havia cobrado Pedro publicamente. Em meio a uma sequência ruim de treinos, ele criticou a postura do camisa 9 e afirmou que Pedro deveria ser parte da solução, não o problema. Naquele momento, o treinador disse que não buscaria no mercado alguém com a mesma qualidade do centroavante e que esperava que Pedro provasse seu valor para ser titular. Ele deixou claro: se Pedro quisesse jogar junto, bem. Se não quisesse, haveria outros interessados em colaborar com o time. A proposta foi dura, mas alinhada à exigência de profissionalismo e resultado que se impõe num clube com aspirações elevadas. Enquanto isso, o Flamengo está avançando as conversas para renovar o contrato de Diego Ribas Arrascaeta. Os últimos ajustes foram definidos em reunião no Ninho do Urubu. E embora existam pequenos detalhes a resolver, o novo vínculo está praticamente fechado. O acordo prevê duração até dezembro de 2028, com renovação automática por mais um ano se metas de desempenho forem alcançadas. O contrato vigente terminaria ao fim de 2026. Haverá também ajustes salariais que o deixarão entre os mais bem pagos do elenco, além de pagamento de luvas por assinatura. O uruguaio já manifestou publicamente o desejo de permanecer. Adaptado ao Rio de Janeiro, local que escolheu por ocasião do nascimento de seu filho, Arrascaeta planeja encerrar sua carreira no Flamengo. Em redes sociais, expressou esse sentimento ao usar corações rubro-negros em suas publicações. Ainda assim, o caminho até o retorno das conversas foi tenso. Durante meses, a diretoria congelou as negociações por entender que não havia urgência em antecipar acordos, mas o protagonismo que o Meia vem exercendo em 2025 alterou o cenário. Em setembro, Arrascaeta apresentou uma contraproposta com exigências salariais e tempo de contrato, desencadeando uma retomada das negociações durante a parada da data FIFA. O encontro, decisivo entre o diretor de futebol José Boto e o empresário Daniel Fonseca, selou quase todos os pontos pendentes. Essa movimentação contrasta com o momento de instabilidade no ataque. Ao mesmo tempo em que se busca firmeza ofensiva nos jogos decisivos, o Flamengo reforça a base com a permanência de um dos seus pilares criativos. Arrascaeta tem sido peça-chave nas últimas campanhas, e sua renovação se mostra essencial para manter equilíbrio entre o setor de criação e o de finalização. Em resumo, o Flamengo vive agora o ponto de inflexão da temporada. Sem Pedro com plenitude e com rendimento ofensivo oscilante,
há risco de perder o controle em momentos decisivos. A recomposição passa por dar confiança a quem merece, ajustar o sistema ofensivo conforme o adversário e alinhar disciplina, intensidade e estratégia no campo. A renovação de Arrascaeta dá um sinal de planejamento. Enquanto trabalha para retomar plena eficiência no ataque, o clube assegura continuidade no meio de criação.